O ronco surdo do motor diesel cortava o silêncio da BR-153 e eu sentia cada quilômetro como um peso a mais no peito. 3 anos. 3 longos anos desde que Helena partiu, levando consigo a única coisa que fazia sentido na minha vida. O banco do carona continuava vazio, mas ainda guardava o cheiro do perfume barato que ela usava. Ou talvez fosse só a minha saudade inventando memórias. Meu nome é Antônio, mas todo mundo me chama de Toninho das Estradas. 52 anos rodando por esse Brasil afora, 25 deles com minha Helena ao lado. Ela morreu de câncer num hospital em Goiânia, segurando minha mão até o último suspiro. Desde então, virei fantasma das rodovias, dormindo no caminhão, comendo em botecos de beira de estrada, fugindo da casa que virou cemitério de lembranças. Naquela manhã de março, o calor já subia do asfalto antes das 6 da manhã. Eu vinha descendo de Brasília com uma carga de fertilizantes para o interior de Goiás, quando vi as primeiras casas de Vila Esperança. Um nome bonito para um lugar que parecia ter perdido toda a esperança há muito tempo. O vilarejo era daqueles que o progresso esqueceu pelo caminho. Umas 20 casas de reboco descascado, uma igreja pequena com a tinta desbotada pelo sol, um posto de gasolina que mais parecia abandonado. E ali, bem no centro da Praça Poeirenta, uma multidão se aglomerava em volta de algo que eu não conseguia ver direito. Diminuí a marcha. Não era da minha conta, mas algo no ar pesado daquele lugar me deixou inquieto. Era como se a própria poeira carregasse medo. Foi quando ouvi os gritos, uma voz feminina, desesperada, cortando o ar quente da manhã como uma lâmina. Parei o caminhão na sombra de uma amendoeira e desci, sentindo a brita quente atravessar a sola da bota. No centro da roda, um homem grande como um touro estava de pé, o chapéu de couro jogando sombra sobre os olhos pequenos e cruéis. Coronel Tertuliano, descobri depois. Dono de metade das terras da região e da outra metade das consciências. Aos seus pés, uma mulher jovem, não devia ter mais que 25 anos, chorava em silêncio, os joelhos na terra vermelha. 3 anos! Berrou o coronel, a voz grave ecoando entre as casas baixas. 3 anos e essa desgraça não me dá um herdeiro? Que mulher é essa que nem para isso serve? A moça levantou o rosto. Mesmo sujo de lágrimas e poeira, vi que era bonita. Cabelos castanhos grudados no rosto suado, olhos verdes que pareciam 2 pedaços de esperança perdida. Algo naquele olhar me lembrou da Helena nos últimos dias. A mesma resignação, a mesma dor calada. Por favor, Tertuliano, ela sussurrou, a voz rouca. O médico disse que ainda é possível. O tapa veio seco, fazendo a cabeça dela balançar para o lado. O barulho da pele contra a pele ecoou na praça, e eu senti meus punhos se fecharem sozinhos. Médico, nada! Você é seca por dentro, Mariana. Uma árvore que não dá fruto não serve nem para lenha. As pessoas em volta abaixaram os olhos. Ninguém se mexeu. Ninguém disse uma palavra. O medo era quase sólido ali, grudando nas roupas como o calor grudava na pele. O coronel cuspiu na terra ao lado da mulher e se virou para os capangas. 2 homens de cara fechada que pareciam cortados da mesma madeira podre que o patrão. Levem essa coisa daqui. Não quero mais ver essa cara na minha propriedade. Os homens se aproximaram da moça. Mas ela se levantou sozinha, limpando a terra dos joelhos com as mãos trêmulas. Passou o olhar pela multidão, procurando um rosto amigo, uma palavra de apoio. Não encontrou nada além de cabeças baixas e silêncios pesados. Foi quando nossos olhares se cruzaram. Por um segundo eterno, senti como se Helena estivesse olhando para mim através daqueles olhos verdes, pedindo socorro, pedindo justiça, pedindo que alguém, por favor, fizesse alguma coisa. Mas eu também baixei os olhos. Não era da minha conta. Eu só passava por ali. Tinha uma carga para entregar e uma vida para continuar fugindo. A multidão se desfez devagar, como sal no café. As pessoas voltaram para suas casas,
seus medos, suas pequenas covardias. O coronel subiu numa caminhonete preta e partiu levantando poeira, deixando para trás apenas o gosto amargo da injustiça e o som abafado dos soluços de Mariana. Voltei para o caminhão com um peso estranho no peito. Liguei o motor e segui viagem, mas o rosto daquela mulher não saía da minha cabeça. A cada quilômetro rodado, a lembrança ficava mais nítida, mais dolorida. 3 horas depois, quando o sol já estava alto e implacável, parei num posto para abastecer e tomar um café. O frentista, um velho de barba branca e olhos cansados, puxou conversa. "O senhor passou por Vila Esperança hoje de manhã?" "Passei. Por quê?" O velho suspirou, balançando a cabeça. "Então deve ter visto a desgraça que o Tertuliano fez com a coitada da Mariana." "Vi!" Tomei um gole do café amargo. Aquilo foi covarde. Covarde é pouco. Aquele homem é o capeta em pessoa. O velho se aproximou, baixando a voz. "Sabe o que mais me dói? É que a moça não tem culpa nenhuma. O problema todo é dele." Senti um frio na barriga. "Como assim?" "Meu irmão trabalha no hospital de Anápolis. Foi ele que fez os exames dos dois há uns 2 anos. A Mariana é saudável como uma potranca. Quem tem problema é o coronel, mas ele rasgou os papéis e ameaçou de morte quem falasse alguma coisa." O café virou amargo na minha boca. "E ninguém nunca contou para ela?" "Quem ia ter coragem? O Tertuliano mata mesmo. Já matou gente por muito menos." Paguei o combustível em silêncio, mas as palavras do velho martelavam na minha cabeça. Voltei para a estrada com o coração pesado, pensando em Helena, pensando em Mariana, pensando em todas as injustiças que a gente vê e não faz nada para mudar. O sol começava a baixar quando ouvi o apito distante do trem das 4h10. Um som longo e melancólico que sempre me lembrava da infância no interior de Minas. Mas naquele dia, não sei porquê, o som me gelou o sangue. Foi quando vi a fumaça preta subindo da linha férrea, uns 2 quilômetros à frente. E foi quando minha vida mudou para sempre. O apito do trem cortou o ar novamente, mais próximo agora, mais urgente. Pisei fundo no acelerador, sentindo o Scania roncar como um animal ferido. Algo estava errado, muito errado. A fumaça não era do trem, era de pneus queimando. Quando contornei a curva, vi a cena que ainda me assombra nas madrugadas. Uma caminhonete preta parada em diagonal sobre os trilhos, as 4 rodas fumegando. 2 homens arrastavam algo pelo cascalho sujo da ferrovia. Não algo. Alguém. Mariana. Freiei tão bruto que as carretas chiaram no asfalto. O coração batia no peito como martelo na bigorna. Ela estava amarrada com corda grossa, as mãos atrás das costas, uma mordaça na boca. Os capangas do coronel a empurravam para o meio dos trilhos com a pressa de quem sabe que tem pouco tempo. O trem já era uma sombra escura no horizonte distante, crescendo como uma tempestade de ferro e vapor. Saltei da cabine e corri. As pernas tremiam, o suor escorria pelo rosto, mas corri como não corria desde moleque. A brita machucava os pés através das botas, o sol queimava a nuca, mas nada disso importava. "Ei!" gritei, a voz sumindo no ar quente. "Soltem ela!" Os 2 homens se viraram. Um deles, careca e com cicatriz no rosto, riu. "Olha só quem apareceu, o caminhoneiro herói." O outro, mais novo, mas com os mesmos olhos mortos, puxou um revólver da cintura. "Dá meia volta e segue tua vida, velho. Isso aqui não é contigo." Parei a uns 10 metros deles. Mariana me olhava por cima da mordaça, os olhos verdes cheios de lágrimas e terror. Ela balançava a cabeça, tentando me avisar para ir embora. Mas eu não podia ir embora. Não dessa vez. "Soltem a moça!" repeti, a voz mais firme agora. "Ela não fez nada para merecer isso." O careca cuspiu no chão. "Não fez nada? Essa aí é uma vergonha para a família do patrão. Uma mulher que não dá filho não serve nem para nada." O apito do trem soou novamente. Mais próximo, muito mais próximo.
Olhei para os trilhos reluzindo sob o sol. Calculei a distância. O trem estava a uns 3 quilômetros, talvez menos. A essa velocidade, tinha no máximo 2 minutos. Vocês são loucos? Gritei. Isso é assassinato. O mais novo riu. Assassinato nada. Vai ser acidente. Louca subiu nos trilhos sozinha, coitada. Não aguentou a vergonha. Senti a raiva subindo pela garganta como bile. Helena tinha morrido de doença, mas essa moça ia morrer por crueldade pura. E eu estava ali, vendo tudo, podendo fazer alguma coisa. O trem apareceu na curva distante, ainda pequeno, mas crescendo a cada segundo. Foi quando tomei a decisão que mudou tudo. Corri. Não em direção aos homens armados, mas em direção ao meu caminhão. Eles gritaram atrás de mim, confusos, enquanto eu subia na cabine e ligava o motor. Engatei a primeira e pisei fundo. O Scania avançou pela beira da estrada, depois desceu o barranco lateral com tudo. Os galhos das árvores batiam no para-brisa, pedras voavam por todos os lados, mas eu mantive o pé no acelerador. Quando emergiu na linha férrea, o caminhão estava a toda velocidade. Os capangas pularam para os lados no último segundo. O careca rolou pela brita xingando. O mais novo disparou 2 tiros que se perderam no ar. Freei bem ao lado de Mariana e saltei da cabine. Ela estava no meio dos trilhos, os olhos arregalados de terror e alívio ao mesmo tempo. O trem já era uma montanha de ferro rugindo na nossa direção. O chão tremia sob os pés. O ar vibrava com a força das máquinas. Puxei o canivete do bolso e cortei as cordas das mãos dela com movimentos desesperados. Os nós estavam apertados demais. A lâmina escorregava no suor. Vamos, vamos, murmurei entre os dentes. O apito do trem explodiu nos nossos ouvidos. O maquinista tinha visto a gente. Estava tentando frear, mas a essa velocidade era impossível parar a tempo. Cortei o último nó e puxei Mariana pelos braços. Ela cambaleou, as pernas dormentes de tanto tempo amarrada. Eu a carreguei no colo e corri para a lateral dos trilhos. Caímos na brita suja, bem quando o trem passou como um furacão de aço. O vento quente da locomotiva bateu nas nossas costas, levantando uma nuvem de poeira e cascalho. Ficamos ali deitados na terra, abraçados, respirando como 2 afogados que acabaram de tocar a superfície. Mariana chorava em silêncio contra o meu peito. Eu sentia o coração dela batendo descompassado, o corpo trêmulo de medo e choque. Está tudo bem, sussurrei no ouvido dela. Acabou. Você está segura. Mas eu sabia que não tinha acabado. Sabia que o coronel não ia deixar barato. Sabia que a partir daquele momento eu também estava marcado para morrer. Os capangas tinham sumido, provavelmente foram buscar reforços. O trem parou uns 500 metros à frente e o maquinista vinha correndo na nossa direção. Meu Deus do céu, gritou ele ainda de longe. Vocês estão bem? Era um homem de meia idade, com a camisa encharcada de suor e o rosto branco de susto. Estamos vivos, respondi, ajudando Mariana a se sentar. O maquinista chegou perto e se ajoelhou ao nosso lado. Eu vi tudo, disse ofegante. Vi os homens amarrando a moça nos trilhos. Vi você salvando ela com o caminhão. Balançou a cabeça. Em 30 anos de ferrovia, nunca vi coisa igual. Mariana finalmente tirou a mordaça da boca. A primeira coisa que disse, com a voz rouca e machucada. Obrigada. Uma palavra simples, mas que chegou no meu coração como uma bênção. O maquinista olhou em volta nervoso. Vocês não podem ficar aqui. O Tertuliano tem homens por toda parte. Se ele souber que a moça ainda está viva... Não precisou terminar a frase. Ajudei Mariana a se levantar e caminhamos até o meu caminhão. Ela mal conseguia andar direito, mas não reclamou. Quando chegamos na cabine, ela parou e me olhou nos olhos. Por que fez isso? Por que arriscou sua vida por uma estranha? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei alguns segundos em silêncio, procurando uma resposta que eu mesmo não tinha certeza. Porque era a coisa certa a fazer, disse finalmente. E porque
porque eu não podia deixar outra mulher morrer sem fazer nada. Ela deve ter ouvido algo na minha voz, porque não perguntou mais nada. Subimos no caminhão e partimos, deixando para trás os trilhos, a poeira e o eco distante do apito do trem, mas levando conosco a certeza de que nossas vidas tinham mudado para sempre. A estrada se esticava à frente como uma cicatriz no chão vermelho, e eu dirigia em silêncio, checando o retrovisor a cada poucos segundos. Mariana estava encolhida no banco do carona, ainda tremendo, as mãos machucadas pelos nós da corda, entrelaçadas no colo. "Para onde estamos indo?" perguntou ela depois de uns 20 minutos, a voz ainda fraca. "Longe daqui", respondi, sem tirar os olhos da estrada. "O coronel deve estar mandando gente atrás da gente." Como se fosse profecia, vi no retrovisor uma nuvem de poeira se aproximando. 2 caminhonetes pretas, vindo em velocidade. "Merda!" murmurei, pisando fundo no acelerador. Mariana se virou e viu os carros. "É ele!" sussurrou, a voz carregada de pânico. "É o Tertuliano!" O Scania ganhou velocidade, mas caminhão carregado não compete com picape vazia em estrada reta. Eles estavam encostando rápido. No retrovisor, vi um braço sair da janela da primeira caminhonete. O sol brilhou no cano de uma espingarda. "Abaixa!" gritei para Mariana. O primeiro tiro explodiu o vidro traseiro da carreta. O segundo furou o pneu de trás, fazendo o caminhão balançar perigoso na estrada. Forcei o volante para manter o controle, mas sabia que era questão de tempo. Com o pneu furado, logo eles iam nos alcançar. Foi quando vi a entrada estreita à direita, uma estrada de terra que sumia no meio da mata cerrada. "Segura firme", avisei. Virei o volante com tudo. O caminhão derrapou na terra solta, levantando uma cortina de poeira vermelha. Os galhos das árvores rasparam nas laterais das carretas, fazendo um barulho de unhas no quadro negro. A estrada de terra era estreita demais para as caminhonetes passarem ao lado. Eles teriam que nos seguir em fila única, o que me dava vantagem, pelo menos por enquanto. Guiei o caminhão por trilhas que pareciam não levar a lugar nenhum, desviando de buracos e pedras, as carretas balançando como um navio em tempestade. Mariana se segurava no painel, os nós dos dedos brancos de tensão. Depois de uns 15 minutos numa corrida louca pela mata, vi à frente uma construção baixa de tijolos aparentes. Uma casa simples, com varanda de madeira e um quintal cheio de galinhas ciscando. Parei o caminhão em frente à casa e saltei. Um homem idoso saiu da varanda, limpando as mãos num pano sujo. "Boa tarde", disse ele desconfiado. "Está perdido?" "Não exatamente." Olhei para trás. A poeira ainda subia da trilha, mas as caminhonetes não apareciam. "O senhor é daqui da região?" "Sou. Moro aqui há 40 anos. Por quê?" "Conhece o coronel Tertuliano?" O rosto do velho se fechou na mesma hora. "Conheço, e não quero saber de confusão com ele." "Não é confusão, seu João Ferreira." "Seu João, esse homem acabou de tentar matar uma mulher inocente. Amarrou ela nos trilhos do trem." O velho olhou para Mariana, que descia do caminhão com dificuldade. Viu as marcas de corda nos pulsos dela, a roupa rasgada, o rosto machucado. "Meu Deus do céu", murmurou. "É a Mariana, a mulher dele. O senhor a conhece?" "Claro que conheço. Moça boa, trabalhadora, não merecia o que passou na mão daquele desgraçado." Fez um gesto para que entrássemos. "Venham, entrem. Vou preparar um café." A casa era simples, mas limpa. Cheiro de lenha e café coado na hora. Mariana se sentou numa cadeira de madeira e finalmente conseguiu chorar direito. Um choro longo, libertar, que ela tinha segurando desde a manhã. Dona Conceição, a esposa do seu João, trouxe uma bacia com água morna e começou a limpar os ferimentos de Mariana com cuidado de mãe. "Coitada", murmurava a velha. "Coitadinha." Seu João me chamou para a varanda. "Moço, você não sabe o que fez. O Tertuliano não vai esquecer isso nunca." "Eu sei."
Acendi um cigarro, as mãos ainda tremendo um pouco, mas não podia deixar ela morrer. Não estou criticando, não. Foi coisa de homem o que você fez. O velho cuspiu no chão. Aquele desgraçado já devia ter sido parado há muito tempo. Por que ninguém nunca fez nada? Medo, medo puro. Ele mata mesmo, sabe? Já matou gente por muito menos que isso. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo o canto das cigarras e o longe distante do caminhão das caminhonetes, procurando por nós na mata. Tem outro caminho para sair daqui? Perguntei. Tem. Uma trilha que dá na BR-020, perto de Formosa. Mas é perigosa de noite. Melhor que ficar aqui esperando ele chegar. O velho concordou. Voltamos para dentro da casa, onde Mariana estava um pouco melhor. Dona Conceição tinha dado roupa limpa para ela. Um vestido simples de algodão que ficava grande demais, mas pelo menos estava limpo. Mariana, chamei. Precisamos ir embora. Não é seguro ficar aqui. Ela me olhou com aqueles olhos verdes que pareciam carregar o peso do mundo. Para onde? Não tenho mais nada. Não tenho ninguém. Tem sim. A resposta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. Tem a mim. Seu João e Dona Conceição trocaram um olhar. Mariana ficou em silêncio, estudando meu rosto como se procurasse alguma mentira escondida. Você não me conhece, disse ela finalmente. E você não me conhece também. Mas às vezes a vida põe as pessoas juntas por um motivo. Pensei em Helena, em como ela apareceu na minha vida numa parada de caminhão há mais de 20 anos, em como às vezes os melhores encontros acontecem nos piores momentos. Você tem algum lugar para ir? Insisti. Ela balançou a cabeça. Minha família morreu num acidente quando eu era nova. Foi o Tertuliano que me criou. Ou melhor, que me usou. Senti um nó na garganta. A história ia ficando cada vez mais triste. Então está decidido. Vamos juntos. Dona Conceição preparou uma sacola com comida e remédios. Seu João desenhou um mapa na terra do quintal, mostrando a trilha que levava à rodovia. Quando estávamos saindo, Mariana segurou meu braço. Por que está fazendo isso? Por que está arriscando tudo por uma estranha? Olhei para ela, para aquele rosto machucado, mas ainda bonito, para aqueles olhos que me lembravam tanto da minha Helena. Porque você não é uma estranha, disse. Você é alguém que precisa de ajuda, e eu sou alguém que tem ajuda para dar. Não era a resposta completa. A resposta completa incluía a solidão que me comia por dentro, a culpa de não ter salvado Helena, a necessidade de fazer alguma coisa boa antes de morrer. Mas essas palavras podiam esperar. Subimos no caminhão e seguimos pela trilha estreita, deixando para trás a casa do seu João e entrando na mata cerrada. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho. Atrás de nós, muito longe, ainda dava para ouvir o ronco das caminhonetes procurando nossa pista. Na nossa frente, a estrada desconhecida se abria como uma promessa incerta. E ao meu lado, Mariana segurava firme no painel, os olhos fixos no horizonte, talvez sonhando pela primeira vez em anos com um futuro que não incluía medo. A trilha serpenteava pela mata como uma cobra preguiçosa, forçando o caminhão a andar devagar entre os buracos e as pedras soltas. O motor roncava baixo, quase sussurrando, enquanto eu tentava não fazer muito barulho. As cigarras cantavam alto nas árvores, cobrindo nosso rastro sonoro. Mariana não tinha falado nada nos últimos 30 minutos. Só ficava olhando pela janela, como se estivesse vendo aquela paisagem pela primeira vez na vida. Talvez estivesse mesmo. A primeira vez como mulher livre. Está doendo? Perguntei, notando como ela massageava os pulsos machucados. Um pouco. A voz dela saiu rouca. Mas não é nada comparado com... Não terminou a frase. Não precisava. Eu entendia. O céu foi escurecendo devagar, e quando finalmente chegamos à BR-020, as primeiras estrelas já piscavam lá em cima. A rodovia estava quase vazia, só um ou outro carro cortando a noite.
Parei o caminhão no acostamento e respirei fundo. Primeira parte da fuga estava completa. Mas para onde ir agora? Tenho uma casa, disse de repente, surpreendendo a mim mesmo. Uma casinha simples, perto de Caldas Novas. Minha falecida esposa deixou para mim. Mariana se virou para me olhar. Sua esposa? Helena. Morreu há 3 anos. As palavras ainda doíam para sair. Câncer. Foi rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Ela ficou quieta um momento, processando. Sinto muito. Obrigado. Engrenei a primeira marcha. A casa está vazia desde então. Não consegui voltar lá. Mas talvez seja a hora. Entramos na rodovia e seguimos rumo sul. O asfalto estava liso. O motor do Scania cantava firme. E pela primeira vez em horas, eu consegui relaxar um pouco os ombros. Foi quando começou a chover. Primeiro foram só algumas gotas no para-brisa. Depois virou uma garoa fina e persistente. Em 15 minutos, estava caindo um temporal dos diabos. A visibilidade ficou quase zero. As luzes dos postes viraram borrões amarelos na cortina d'água. Diminuí a velocidade e forcei a vista, tentando enxergar a faixa da direita. Talvez devêssemos parar, sugeriu Mariana, a voz tensa. É perigoso parar no acostamento com essa chuva. Vou procurar um posto. Mas antes que eu pudesse encontrar um lugar seguro, vi as luzes vermelhas e azuis piscando atrás de nós. Polícia! Senti o estômago gelado. Olhei para Mariana, que tinha ficado pálida. O Tertuliano tem amigos na polícia? Perguntei. Tem amigos em todo lugar. Encostei o caminhão no acostamento, debaixo da chuva forte. A viatura parou atrás de nós, os faróis iluminando a cabine como holofotes. Um policial saiu debaixo da chuva e bateu na janela. Abri o vidro, sentindo a água fria respingar no rosto. Boa noite, documentos? Era um sargento jovem, de uns 30 anos, com cara de poucos amigos. Entreguei os papéis do caminhão e minha carteira de motorista. Ele examinou tudo com cuidado, jogando a lanterna nos documentos. E a senhora? Mariana não tinha documentos. Eles tinham ficado na casa do coronel. Ela é minha namorada, menti. Estamos viajando juntos. O sargento jogou a luz da lanterna no rosto dela e eu vi quando ele notou as marcas de corda nos pulsos. A senhora está bem? Mariana abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. O medo tinha voltado, paralisando sua voz. Ela está bem, respondi rápido. Só está cansada da viagem. O policial me estudou com olhos suspeitosos. Depois olhou para Mariana novamente. Senhora, gostaria de falar comigo em particular? O coração disparou no meu peito. Se Mariana contasse a verdade, eu ia preso. Se mentisse e depois descobrissem, seria pior ainda. Mas ela encontrou a voz. Não precisa, sargento. Estou bem. É como ele disse. Só cansada. O policial ficou mais alguns segundos nos estudando. A chuva pingava do cap dele, fazendo uma cortina d'água entre nós. Vocês viram alguma coisa estranha na estrada? Estamos procurando uma mulher desaparecida. Mariana Souza, da região de Vila Esperança. Meu sangue virou gelo. Mariana segurou minha mão por baixo do painel, as unhas se cravando na minha pele. Não vimos nada, não, senhor, respondi, tentando manter a voz firme. O marido dela, Coronel Tertuliano, disse que ela fugiu de casa depois de uma briga. Está oferecendo recompensa por informações. Entendo. Se virmos alguma coisa, avisamos. O sargento devolveu os documentos e deu um passo para trás. Podem seguir viagem. E tomem cuidado com essa chuva. Fechei o vidro e esperei a viatura partir. Só depois de ver as luzes vermelhas sumirem na cortina de chuva é que respirei aliviado. Ele sabe, sussurrou Mariana. Sabe quem eu sou. Talvez, ou talvez só esteja fazendo o trabalho dele. O Tertuliano está espalhando que eu fugi, que sou louca. Ninguém vai acreditar na verdade. Liguei o motor e voltamos para a estrada. A chuva continuava forte, martilando no teto da cabine como tambores de guerra. Eu acredito, disse. E isso
Já é um começo. Rodamos por mais 2 horas debaixo do temporal. Quando finalmente parei num posto para abastecer e tomar um café, Mariana estava dormindo encostada na janela, os cabelos grudados no rosto. Olhei para ela dormindo e senti algo estranho no peito. Não era paixão, era cedo demais para isso. E a memória de Helena ainda estava muito viva. Era outra coisa. Proteção, talvez. Ou propósito. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha uma razão para acordar no dia seguinte. Abasteci o caminhão e comprei café e pão na lanchonete do posto. Quando voltei, Mariana estava acordada, olhando para a chuva que ainda caía lá fora. Sonhei com ela, disse sem preâmbulos. Com quem? Com sua esposa, Helena. No sonho, ela estava me dizendo que estava tudo bem, que eu podia confiar em você. Senti um arrepio subir pela espinha. Helena sempre tinha sido meio mística, acreditava em sinais e sonhos premonitórios. Ela era assim mesmo, murmurei. Sempre cuidando dos outros mesmo depois de morta. Não consegui terminar a frase. Mariana pegou minha mão. Ela deve ter sido uma mulher especial. Era a mais especial que já conheci. E agora está me ajudando através de você. Ficamos ali sentados na cabine, ouvindo a chuva bater no para-brisa, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu pensava em Helena, em como ela ficaria orgulhosa de saber que eu tinha salvado alguém. Mariana provavelmente pensava no futuro incerto que a esperava. Quando a chuva finalmente diminuiu, voltamos para a estrada. Ainda faltavam umas 2 horas para chegar em Caldas Novas, mas eu estava ansioso para mostrar para Mariana o lugar que ela ia chamar de lar, pelo menos por enquanto. O lugar onde talvez nós dois pudéssemos começar a curar as feridas do passado. A casa apareceu no fim da estrada de terra como um fantasma materializado. Pequena, de tijolos à vista, com uma varanda que Helena sempre sonhou em encher de plantas. O portão de ferro estava enferrujado, o jardim tomado pelo mato, mas ainda era casa. Ainda era lar. Parei o caminhão em frente ao portão e fiquei alguns minutos só olhando. 3 anos. 3 anos sem pisar ali, fugindo das lembranças como um covarde. É bonita, disse Mariana baixinho. Helena que escolheu. Disse que aqui a gente ia envelhecer junto, vendo o pôr do sol da varanda. De minha voz saiu embargada. Não deu tempo. Descemos do caminhão no silêncio da madrugada. Só se ouvia o canto dos grilos e o vento balançando as folhas da mangueira que Helena plantou no quintal. A chave ainda estava debaixo do vaso de samambaia seca na varanda, o mesmo lugar de sempre. Helena sempre dizia que ladrão que roubasse casa de pobre não merecia nem ser preso. Abri a porta e o cheiro me atingiu em cheio, mofo misturado com perfume. O perfume dela, que ainda persistia nos móveis depois de todo esse tempo. Acendi a luz. Tudo estava como eu deixei. Poeira cobrindo os móveis como um lençol de abandono. Na parede da sala, as fotos de Helena sorrindo. Helena cozinhando, Helena regando as plantas. Mariana parou diante da foto de casamento. Eu e Helena de braços dados na igreja matriz de Caldas Novas. Ela de vestido simples, mas radiante. Eu de terno emprestado e cara de quem não acreditava na própria sorte. Vocês eram felizes, disse ela. Éramos. Ela me ensinou que felicidade não é ter muito, é ter o suficiente com a pessoa certa. Mostrei o quarto de hóspedes para Mariana. Pequeno, mas com uma cama limpa e uma janela que dava para o quintal. Ela se sentou na beirada da cama, ainda segurando a sacola de roupas que Dona Conceição tinha dado. Antônio, disse ela, me olhando nos olhos, eu preciso te contar uma coisa, sobre o que aconteceu hoje, sobre tudo. E sentei na cadeira de madeira ao lado da cama. Pode falar. Ela respirou fundo, juntando coragem. O Tertuliano, ele não é só cruel, ele é doente. Nos últimos meses, quando viu que eu não engravidava, começou a me machucar. Dizia que se eu não servia para dar filho, servia para outras coisas.
Senti os punhos se fecharem sozinhos. A raiva subiu pela garganta como lava de vulcão. Filho da puta, murmurei entre os dentes. Hoje de manhã, ele disse que estava cansado de me ver pela casa, que eu era um lembrete constante do fracasso dele. Foi quando decidiu aquilo dos trilhos. Ela começou a chorar. Um choro baixo, de quem já chorou tanto que quase não sobram lágrimas. Eu achei que ia morrer. Achei que ninguém ia me salvar. E então você apareceu. Me levantei da cadeira e me ajoelhei na frente dela, pegando suas mãos machucadas entre as minhas. Você não vai mais passar por isso. Nunca mais. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai encostar um dedo em você. Ela me olhou com aqueles olhos verdes cheios de gratidão e algo mais. Algo que eu não conseguia decifrar. Por que você se importa tanto comigo? Você nem me conhece. Conheço sim. A resposta veio do fundo do peito, de um lugar que eu nem sabia que existia. Conheço porque já passei pela dor. Conheço porque já me senti perdido e sem ninguém no mundo. Conheço porque Helena me ensinou que às vezes a gente aparece na vida das pessoas justamente quando elas mais precisam. Fiquei cuidando de Mariana durante os dias seguintes. Levei remédio para os ferimentos, comida gostosa, conversas longas na varanda. Aos poucos, ela foi ganhando cor no rosto, perdendo aquele olhar assustado de animal acuado. No terceiro dia, ela estava ajudando a limpar a casa quando encontrou uma caixa de cartas no guarda-roupa do quarto principal. "São cartas da Helena?" perguntou. "São." Ela escrevia cartas para todo mundo, família, amigas, até para mim às vezes, quando brigávamos. Entorri com a lembrança. Dizia que palavra falada o vento leva, mas palavra escrita fica para sempre. Mariana folheou algumas cartas com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. "Posso ler uma?" Hesitei um momento. Eram cartas íntimas, pedaços da alma de Helena espalhados no papel. Mas algo me disse que estava tudo bem. "Pode." Ela abriu uma carta aleatória e leu em voz alta. "Meu querido Antônio, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fica triste demais, meu amor. A vida é para ser vivida, não para ser guardada numa caixa junto com as lembranças. Você tem muito amor para dar ainda. Não desperdiça esse dom por minha causa. Encontra alguém que precise do seu coração grande, da sua bondade, da sua capacidade de cuidar dos outros. Eu vou ficar feliz lá de onde estiver, sabendo que você está sendo feliz também. Com todo o meu amor eterno, Helena." O silêncio que seguiu foi profundo como poço. Mariana fechou a carta com cuidado e me olhou. "Ela sabia", sussurrou. "Sabia o quê? Que você ia me encontrar, que ia me salvar." Senti um arrepio na nuca. Helena sempre teve essa coisa mística, essa capacidade de ver além do óbvio. Talvez ela sempre foi meio bruxa. Mariana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi nela desde que nos conhecemos. Acho que ela aprova. Aprova o quê? Nós, esta situação, você me dando abrigo, me protegendo. Naquela noite, depois que Mariana foi dormir, fiquei na varanda olhando as estrelas. Pela primeira vez em 3 anos, a solidão não doía tanto. A casa não parecia um cemitério. Tinha vida ali novamente. Passos no corredor, conversa na cozinha, motivo para acordar de manhã. Não era amor ainda. Era cedo demais para isso. E ambos carregávamos feridas muito profundas. Mas era um começo. Era esperança. E talvez, como disse Helena na carta, a vida fosse mesmo para ser vivida, não guardada numa caixa junto com as lembranças. Foi quando ouvi o barulho de motor se aproximando. 3 carros pretos subindo devagar a estrada de terra, os faróis cortando a escuridão como espadas. O coronel Tertuliano tinha nos encontrado. Os carros pararam em frente ao portão como abutres pousando na carniça. 6 homens desceram. E mesmo na escuridão, eu reconheci a silhueta do coronel Tertuliano. Grande, imponente, irradiando aquela arrogância de quem sempre teve o mundo nas mãos.
Entrei correndo na casa. Mariana, chamei baixo. Acorda! Eles chegaram! Ela saltou da cama já em pânico, os olhos arregalados de terror. É ele! Pega suas coisas, vamos sair pelos fundos. Mas antes que pudéssemos nos mexer, a voz do coronel cortou a noite. Antônio! Sei que você está aí dentro. Sai com a minha mulher e ninguém sai machucado. Mariana se escondeu atrás de mim, tremendo como vara verde. Ele vai me matar, sussurrou. Vai me matar devagar. Não vai não. Eu peguei a espingarda velha do meu sogro, que estava guardada no armário da cozinha. Não enquanto eu estiver respirando. A voz do coronel veio novamente mais próxima. Ele tinha entrado no quintal. Você não sabe com quem está mexendo, caminhoneiro. Sou dono desta terra toda. Tenho gente na polícia, no fórum, na prefeitura. Abri a janela da frente apenas uma fresta e gritei de volta. E eu tenho a verdade. Sei que o problema não é da Mariana. Sei que você que não pode ter filhos. O silêncio que seguiu foi tenso como corda de violão. Depois ouvi a risada seca do coronel. Verdade? Verdade é o que eu disser que é. Ninguém vai acreditar na palavra de um caminhoneiro vagabundo contra a minha. Talvez não acreditem na minha, gritei de volta, mas vão acreditar na do doutor que fez os exames. Outra pausa, mais longa dessa vez. Foi quando ouvi outros carros chegando. Pelo barulho, eram pelo menos mais 2 veículos. Meu coração disparou. Reforços do coronel. Estávamos cercados. Mas quando olhei pela janela, vi que não eram capangas. Era uma viatura da polícia, uma Kombi da imprensa local e um carro que reconheci, o do Padre Miguel, da igreja de Vila Esperança. O coronel também viu e ficou visivelmente incomodado. Que diabos vocês estão fazendo aqui? Berrou para os recém-chegados. Do carro do padre desceu um homem magro de óculos, Dr. Henrique, o médico que tinha feito os exames do casal 2 anos antes. Atrás dele veio o Padre Miguel e 2 jornalistas. Coronel Tertuliano, disse o doutor com voz firme, vim aqui para contar a verdade que o senhor me obrigou a esconder. Cala a boca, doutor, você não vai falar nada. Vou sim, não aguento mais carregar essa mentira. O médico se virou para os jornalistas e falou alto para que todos ouvissem. Há 2 anos, o coronel Tertuliano e sua esposa Mariana fizeram exames de fertilidade no meu consultório. Os resultados mostraram que a senhora Mariana é perfeitamente saudável e fértil. O problema de infertilidade é do coronel, causado por uma doença que ele contraiu na juventude. Um dos jornalistas já estava gravando tudo no celular. O coronel me ameaçou de morte se eu contasse a verdade, continuou o doutor. Rasgou os exames na minha frente e disse que se eu falasse alguma coisa, ia me matar junto com minha família. O silêncio que seguiu foi profundo. Até os grilos pararam de cantar. O coronel estava roxo de raiva. Isso é mentira. É tudo uma conspiração contra mim. Foi quando o Padre Miguel deu um passo à frente. Não é mentira, Tertuliano. Eu também tenho provas. O padre abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Certificados de óbito dos pais da Mariana. Eles não morreram em acidente, como você sempre disse. Foram assassinados porque se recusaram a vender a terra para você. Mariana tinha só 15 anos quando você a trouxe para sua casa. Não por bondade, mas porque queria as terras dela. Mariana saiu de trás de mim, tremendo, mas determinada. É verdade, disse com voz firme. Ele matou meus pais e me obrigou a casar com ele. Me disse que se eu não casasse, mataria mais gente inocente da cidade. Os jornalistas gravavam tudo. O policial, Sargento Cardoso, um homem honesto que eu conhecia das estradas, se aproximou do coronel. Coronel Tertuliano, o senhor está preso por tentativa de homicídio, falsidade ideológica e coação. Você não pode me prender, eu que pago seu salário. Pode e vou. As coisas mudaram por aqui. Foi quando o coronel perdeu completamente a compostura. Puxou um revólver da cintura e apontou para Mariana. Se eu não posso ter ela, ninguém pode. O tiro ecoou na noite, mas não foi o dele. Minha espingarda tinha falado primeiro. O
coronel caiu de joelhos, levando a mão ao ombro sangrando. O revólver voou longe na terra. Não matei porque não sou assassino, disse, mantendo a arma apontada para ele. Mas se tentar alguma coisa novamente, não erro da próxima vez. Os capangas do coronel, vendo o patrão ferido e cercado pela polícia e imprensa, largaram as armas e se entregaram sem resistência. Sargento Cardoso algemou o coronel, que chorava de dor e humilhação. Seus filhos da puta, murmurava ele. Seus filhos da puta. Mariana correu para mim e se jogou nos meus braços, chorando de alívio. Acabou, sussurrei no ouvido dela. Acabou para sempre. Os jornalistas quiseram entrevistar a gente, mas só no dia seguinte. Naquela noite, a gente precisava de silêncio para processar tudo o que tinha acontecido. Quando todos foram embora e ficamos só nós dois na varanda, Mariana pegou minha mão. Obrigada, disse, por tudo, por me salvar, me proteger, acreditar em mim. Não precisa agradecer. Foi o que qualquer pessoa decente faria. Não foi. Você arriscou sua vida por uma estranha. Isso não é comum. Ficamos ali sentados, olhando as estrelas, cada um perdido nos próprios pensamentos. E agora? Perguntou ela depois de um tempo. Agora você é livre. Pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. E se eu quiser ficar aqui? Com você? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ela procurando algum sinal de que estava brincando ou falando por gratidão. Mas o que vi nos olhos dela era sinceridade pura. Tem certeza? Sou só um caminhoneiro viúvo, Mariana. Não tenho muito a oferecer. Tem sim. Tem bondade, tem coragem, tem um coração que sabe cuidar das pessoas. Ela apertou minha mão. E eu tenho muito amor para dar para quem souber receber. Senti os olhos se enchendo de lágrimas. Pela primeira vez em 3 anos, o futuro não parecia uma estrada vazia. Helena ia gostar de você, disse. Acho que ela já gosta. E acho que está feliz sabendo que você não está mais sozinho. Naquela madrugada, sentados na varanda da casa que Helena escolheu, eu e Mariana começamos a planejar uma vida nova. Uma vida construída sobre alicerces de verdade, respeito e uma segunda chance para 2 corações machucados. Às vezes, o amor chega de forma inesperada. Às vezes, nasce de uma tragédia que se transforma em milagre. E às vezes, a estrada mais dolorosa é exatamente a que nos leva para casa. Epílogo. 6 meses depois. O doutor sorriu quando entregou o resultado do exame. Parabéns, Mariana. Você está grávida. Ela me olhou com lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria dessa vez. Um menino ou menina? Perguntei. Ainda é cedo para saber, mas posso garantir que será um bebê muito amado. Saímos do consultório de mãos dadas, caminhando devagar pela praça de Caldas Novas. A mesma praça onde Helena costumava levar as crianças da vizinhança para brincar. Se for menina, disse Mariana, quero chamar de Helena. E se for menino? Antônio Júnior. Para homenagear o homem que me ensinou que ainda existe bondade no mundo. Paramos em frente à igreja onde eu e Helena tínhamos casado 25 anos antes. O padre Miguel estava na porta, regando as plantas. Padre, chamei, queremos marcar nosso casamento. Ele sorriu. Será uma honra. Quando pensam em casar? Olhei para Mariana, que segurava a barriga ainda lisa, onde crescia nosso filho. O mais rápido possível. Temos uma família para começar. E ali, na praça ensolarada de uma cidade pequena do interior de Goiás, com o cheiro de pequi no ar e o som distante de um trem passando nos trilhos, os mesmos trilhos onde quase perdi Mariana, eu entendi que às vezes Deus usa as piores situações para nos dar os melhores presentes. O coronel Tertuliano estava preso, aguardando julgamento. As terras da família de Mariana foram devolvidas para ela. E nós estávamos construindo uma história nova sobre as ruínas da dor. Helena tinha razão.
A vida é para ser vivida, não guardada numa caixa junto com as lembranças. E finalmente eu estava vivendo de novo. Porque às vezes os encontros mais importantes da nossa vida acontecem exatamente quando pensamos que tudo está perdido. E às vezes salvar alguém é a única forma de nos salvarmos também.